Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e este é o Batata Diário, o seu programa de dicas do Diário do Capitão. E hoje nós vamos novamente continuar a falar das nossas análises de episódios de Jornada nas Estrelas, voltando a Enterprise, mais especificamente o 10º episódio da primeira temporada, intitulado Frente Fria. Bom, gente, esse é um episódio que vai dar mais um passo na questão da Guerra Fria Temporal, um episódio de arco, a Guerra Fria Temporal que só tinha sido mencionada rapidamente no primeiro episódio da primeira temporada, e que agora a gente vai ver o surgimento do Daniels, por exemplo, que é o agente temporal lá que sempre fica interagindo com o Jonathan Archer, com relação a essa questão da Guerra Fria Temporal, e ele vai aparecer ali. Mas vamos dar um plot disso, vamos primeiro falar um plot disso, O episódio ele começa com um teaser, aparece aquele Sullivan, que é o Silik, que apareceu no primeiro episódio da primeira temporada, interagindo com aquela figura obscura que a gente também viu no primeiro episódio ali, e eles estão meio que organizando ali uma missão, O Silik está sofrendo uma alteração ali na vista dele, um negócio assim meio estranho, coisa e tal, que não é muito bem explicado, Mas o episódio começa assim. Depois do teaser, você tem um corte para a Enterprise, A Enterprise está indo para uma espécie de nuvem, onde você tem uma série de naves ali e o Archer, ávido por fazer o seu primeiro contato. Ele entra em contato com uma nave, tá? E essa nave, ela tá meio que ali para levar um grupo de religiosos para observar um fenômeno, que é uma protoestrela lá que faz uma espécie de burst, de nêutrons lá, um negócio assim, faz uma grande queima de nêutrons ali, e aquilo ali é considerado como um evento religioso para essa civilização. O Archer, na mão das boas vontades, chama essa civilização, esse grupo de religiosos para visitar a Enterprise, E um desses religiosos, na hora que eles estão vendo lá o motor de dobra, ele desconecta uns conduítes lá que trabalham com antimatéria, coisa e tal. E quando a Enterprise ela vai passar por uma tempestade de plasma dessa nuvem, ela passa ao largo dessa tempestade de plasma, mas mesmo assim ela é atingida por umas descargas elétricas, E isso explodiria o reator de dobra, explodiria a nave se esse religioso não tivesse feito a desconexão ali dos conduítes, Aí o Trip ele vai perceber que houve essa desconexão, quer dizer, a pessoa ali claramente salvou a nave, no caso, E aí o Daniels, que era um tripulante da nave, que era meio que um garçom do Archer ali para entregar o café da manhã dele, ele começa a dizer, que é um agente temporal, que ele originariamente é de 900 anos à frente ali do século 22, e que esse agente temporal ele tenta evitar uma coisa chamada Guerra Fria Temporal. O que acontece? Houve um acordo temporal do passado não ser alterado, mas tem algumas facções que tentam evitar, tentam alterar esse passado, e a missão do Daniels é justamente de ficar ali evitando que essas facções alterem o passado. Só que o Daniels vai precisar da ajuda do Archer, por quê? Porque os equipamentos dele, temporais dele lá, funcionam melhor se estiverem conectados à Enterprise. O Archer diz que só vai poder ajudar o Daniels se ele comunicar o fato a mais alguns tripulantes, E aí o Daniels fala, quanto menos tripulantes, melhor, E aí o Archer ele fala isso pro Trip, e fala isso pra T'Pol, que fica altamente cética com relação a essa questão de Guerra Fria Temporal, E o Trip fica ali meio que em cima do muro, ele não sabe muito bem o que pensar, ele não tem uma opinião formada, Mas o Archer acaba com o debate e fala, não, vocês vão ajudar porque isso é uma ordem, coisa e tal. Eu tô acreditando no cara, coisa e tal, Ele me mostrou, ele mostrou um dispositivo que mostra esquematicamente toda a Guerra Fria Temporal, Você tem até ali um CGIzinho ali trabalhando ali, para isso, E aí o que acontece? No final das contas, o camarada lá, o religioso que tinha evitado a explosão da Enterprise era o Silik, o Sullivan, que lutou contra o Archer no primeiro episódio. Não fica bem claro por que ele evitou que a Enterprise explodisse, Ele deve ter provavelmente feito alguma alteração no passado ao fazer isso, E o Silik ele vai tentar roubar esse dispositivo do Daniels, que
mostra, né, esquematicamente toda essa coisa da Guerra Fria temporal, no caso, né? O Silik, ele não sabe quem é o cara que está perseguindo ele, né? Ele se esconde no quarto do Archer, né, nos aposentos do Archer, né? A T'Pol se comunica com ele, fala o nome do Daniels, é o Silik que descobre quem é, né, no caso, né? O Silik, ele acaba aparentemente matando o Daniels, né, para roubar esse dispositivo, e aí a gente tem aquela cena de ação onde o Archer e o Silik saem na mão, né, pela disputa do dispositivo, né, até que o nosso Silik consegue finalmente roubar esse dispositivo e fugir da nave, né. E aí o Archer faz o quê? O Archer manda lacrar, né, os aposentos do Daniels, né, porque ele acredita que pode ter mais coisas ali que, né, possam ajudar o Archer a entender um pouco mais essa Guerra Fria temporal, né. Bom, gente, é o tal negócio, né. Eu confesso a vocês que eu não revi Enterprise, né, eu só vi quando passou na época, né. Esses episódios são de mais ou menos 2001, quer dizer, já tem uns 20 anos aí mais ou menos, né. E eu só me lembro que quando eu vi esse arco da Guerra Fria temporal, eu confesso a vocês que eu achei uma coisa bastante enfadonha, uma coisa bastante arrastada, né? Uma coisa chata mesmo, né? Revendo a série agora, eu quero ver, né, nos próximos episódios aí, né, se essa minha impressão vai continuar ou se ela vai mudar, né? Porque é aquele negócio, né? Você vê uma coisa na época, você pode achar chato, você pode achar maçante, né? Mas alguns anos depois você pode, né, até reconsiderar, achar uma coisa interessante, coisa e tal. Eu, por exemplo, tive essa impressão quando eu vi o Long Insurrection, né? Eu achei o Long Insurrection muito chato na época e depois quando eu revi esse longo eu já comecei a encontrar algumas virtudes nele, né? Vamos ver se nessa Guerra Fria temporal isso também acontece. Eu só me lembro que foi uma coisa muito arrastada, né? Uma coisa que era até um pouco complicada para uma prequel, né? Eu achava que você não devia... Em prequel você não pode inventar muito. Por quê? Porque você está muito preso ao que vem depois, né? E como Jornada nas Estrelas Enterprise é uma prequel, né? O negócio fica meio complicado. Depois para você amarrar isso, né? Porque Guerra Fria temporal não foi falado em TOS, por exemplo, né? E aí, de repente, você vê essa Guerra Fria temporal aí aparecendo em Enterprise, né? E ela parece uma coisa muito mais, né, para você colocar um pouco mais de ação na história, né? Para você ter aquelas cenas de tiro, porrada e bomba, e mais para isso, né? Mas é isso, né? Pelo menos o Daniels apareceu, pelo menos a Guerra Fria temporal foi posta aí, né? Os motivos dela, coisa e tal, né? E vamos agora, né, ver os próximos episódios aí, né, e ver como é que esse arco da Guerra Fria temporal vai se desenvolver. Tá certo, gente? Então fico por aqui. Vida longa e próspera a todos. Esse texto vai estar lá, como sempre, na Batata Espacial. E não deixem de ajudar a gente lá no Diário do Capitão, compartilhando, comentando, curtindo, né, as postagens, né, porque essa ajuda de vocês sempre é muito legal pra gente, tá? Um abração, fui e até a próxima.